Oportunidade. A gente que agradece, bom final de semana. Ana Paula Rodrigues, 2h41, você aí com uma notícia importante de um acidente infelizmente grave que acabou de acontecer aqui no interior do estado de São Paulo. Mais um, infelizmente, que aconteceu na ligação entre São Paulo e Minas Gerais, na passagem pela cidade de João Monlevade. Era um ônibus de turismo que, pelas informações preliminares que a gente tem, saiu da capital paulista com destino a Belo Horizonte. E no meio do caminho, Joel, caiu de uma ponte. Meu Deus. Caiu de uma ponte que passa por cima do rio Piracicaba. João Monlevade já é Minas Gerais. Há vítimas nesse acidente e a gente tem mais informações. Giovana, o que a gente tem de concreto a respeito disso até agora? Ana, as informações preliminares são de 10 mortos e 30 feridos, segundo um agente da PRF. Essa cidade de João Monlevade fica a 2 horas de Belo Horizonte, a capital mineira. Ainda, essas informações que você disse, Ana, que o ônibus de turismo caiu de uma ponte, já está confirmada, e que são, infelizmente, 10 mortos e 30 feridos em mais um acidente de trânsito. A gente chegou a ver aqui algumas imagens. Caiu Joel. no rio? Esse ônibus acabou caindo no rio Piracicaba? Ele caiu dessa ponte ali, essa ponte, pelo que a gente está vendo aqui nas imagens, passa por cima do rio e passa por cima de trilhos de trem. E ao invés de cair na água, o ônibus caiu no trilho, né? Não atingiu um trem, pela imagem que a gente está vendo, não tinha nenhum trem passando nesse momento, e do jeito que ele veio da ponte, ele caiu e caiu de lado. Então, possivelmente, as pessoas que estavam nessa lateral, que se chocou no chão, foram essas vítimas que a Giovana está comentando. As informações que a gente tem aqui é de que esse ônibus pertencia a uma empresa, ou pertence, né, a uma empresa de turismo de São Paulo, estava em direção a BH, né, Gi? Isso. A cidade de João Monlevade fica a 2 horas de Belo Horizonte, o ônibus estava indo para lá. Está quase chegando, então. A gente ressalta, Ana, que essa área onde o ônibus caiu é uma área de difícil acesso para resgate, né? Então, pode ter mais pessoas feridas e essa informação ainda está a se confirmar, Ana. O local onde aconteceu esse acidente é chamado de Ponte Torta. E eu imagino por quê. Porque eu estou vendo aqui no mapa como que funciona essa ponte. Ela é uma bela de uma curva. Vem de uma reta e entra numa curva. Então, por isso que tem certamente esse nome. Passa por cima de um rio, por cima de trilhos, Pelo né? que você viu do aí, trem, Ana. E caiu de aproximadamente 15 metros de altura. Pelo que você viu, é uma curva acentuada, se não me engano. Já temos imagens. Para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a gente tem as imagens do acidente. É impressionante, porque assim, quando a Giovana me mandou... Tem fogo lá também ainda. Não, pegou tem fogo por causa local. do tanque. Quando a Giovana me mandou a imagem desse acidente, Joel, eu demorei para entender que era um ônibus. Porque se você perceber, tem o teto, né, solar do ônibus e é esse pedaço do ônibus o único que está preservado. A traseira e a frente do ônibus estão completamente destruídos. E talvez a gente pudesse estar falando de um número muito maior de vítimas se ele tivesse caído na água, né, Joel? E veja caiu a que poucos metros, no leito do rio. A linha do trem, ela passa paralelamente ao rio. Por muito pouco que ele não caiu dentro do rio. É isso. Então, se a gente está falando de um ônibus que cai na água, a chance de encontrar sobreviventes é muito menor. Muito menor, Muito óbvio. menor. Então, ele caiu no leito do rio. A distância ali entre os trilhos e a água, Joel, deve ter o quê? Uns 20, 30 metros? Estourando. Entre 10 e 20. É como se fosse uma pista de uma avenida. Agora, fica difícil de pequeno. acreditar que alguém tenha sobrevivido de um acidente como esse. Certamente as pessoas que estão agora feridas e já recebendo ali o primeiro atendimento, muitas delas devem ter sofrido ferimentos gravíssimos, né, Giovana? Joel, essa informação ainda está para confirmar, mas a informação que a gente tem são de 10 óbitos imediatos que, né, morreram ali no local do acidente e de 30 pessoas feridas. A gente ainda não sabe a gravidade desses ferimentos. Ônibus de turismo, né? Isso, era um ônibus de turismo mesmo. E uma semana após aquele acidente trágico em Itaguaí, que 42 pessoas acabaram morrendo, né? Exatamente. Muito triste. Que tragédia, a gente vai continuar acompanhando isso.